Olá, amigas e amigos. Nós estamos aqui de volta com nossos diálogos com Salvador e hoje especialíssimo, né? Nós que estamos com esse projeto entrevistando, conversando para ver o futuro da nossa cidade. Eu acho que mais importante do que qualquer questão político-partidário é discutir Salvador. O que nós enxergamos para Salvador do futuro, o que nós queremos para a nossa cidade, quais são os problemas, projetos. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com um grande amigo, uma pessoa que se elegeu vereador com muita luta, é natural aqui de Salvador, conhece os 4 cantos da nossa cidade, conhece a geopolítica de Salvador, é um dos caras que eu tenho um privilégio de chamar de amigo e que tem uma passagem muito interessante na minha vida e nessa carreira que eu trilho há 10 anos. Não sei se ele vai lembrar, em 2012 nós estávamos no Carnaval de Salvador, eu estava com a CM Neto, e Neto tinha muitas dúvidas sobre eu ser candidato a vereador ou não, aquela minha primeira eleição, e ele virou para Neto: Léo tem que ser candidato a vereador, a cidade precisa de renovação, e aquela palavra, mesmo ele sendo vereador e nós termos concorridos, entre aspas, ao mesmo cargo naquela eleição, a palavra dele, o gesto de generosidade mostra muito, eu faço questão de dar esse depoimento, a pessoa que é amigo dos amigos, leal, decente, homem de palavra e que hoje preside a nossa amada Câmara de Salvador. Seja bem-vindo, meu amigo Carlos Muniz. Rapaz, que depois desse elogio aí, viu? É difícil até não se emocionar, não? Ô, Léo, primeiro, bom dia a todos. Quero dizer que é verdade, você é um amigo do peito, uma pessoa que eu tenho inspiração hoje à frente da Câmara, pois quando você esteve à frente da Câmara, você realizou um excelente trabalho. Então pode ter certeza que me inspiro pelas suas realizações frente à Câmara. Você foi um ótimo gestor, você foi um ótimo vereador, você foi lá o braço direito do ex-prefeito ACM Neto, você foi a pessoa que coordenou a Câmara durante todo o período que você teve lá, se eu não me engano, durante 6 anos. Você coordenou a política de Salvador. Se não fosse você, o ex-prefeito teria muitos problemas com a Câmara. Você era a pessoa que sempre solucionou os problemas entre os vereadores e o executivo municipal. E eu só tenho a agradecer e a lhe parabenizar, pois se não fosse o seu trabalho, Salvador hoje não seria a cidade que é. Então é só parabenizar e dizer que da sua competência, não só frente à Câmara, mas por todos os cargos que você passou. Então tenho certeza que nós no futuro bem próximo poderemos ter um excelente prefeito, um excelente governador, porque você merece. Obrigado, meu irmão. Eu fico até emocionado com suas palavras, porque realmente você é uma pessoa que a gente tem como amigo. Mas, Muniz, uma pergunta que até eu, como amigo, tinha para lhe fazer. Quando é que a mosquinha da política lhe mordeu? Quando é que você achou assim, eu quero ser vereador de Salvador, você que aqui é natural? E como foi aí os seus primeiros passos na política, falando um pouquinho de Carlos Muniz, do político? Em 2002, eu fui convidado por algumas associações de bairro, se eu não me engano, mais ou menos umas 18 associações de bairro. E essas associações me fez o convite para que eu fosse começar a trabalhar numa candidatura a vereador, onde eu não pretendia trabalhar porque eu tinha um irmão que tinha vontade de ser candidato e eu disse que a vontade dele prevalecia sobre a minha. E nós começamos a realizar um trabalho para que meu irmão fosse candidato em 2002. Quando foi em 2004, meu irmão disse que não seria a vez dele e que eu poderia ser candidato, e assim eu fiz. Dessas 18 associações, quando nós chegamos no final, só 4 ou 5 que me apoiavam, pois as outras, você sabe muito bem que o poder no momento eleitoral tira de você e eu não tive o apoio de todas elas. Mesmo assim, conseguimos ter 5.311 votos, Léo, naquela eleição, e não fomos vitoriosos pela legenda,
mas se a votação fosse uma votação como eu acho que deveria ser, pelos mais votados, eu estaria dentro, porque eu fui mais votado do que 8 vereadores de mandato naquele período de 2004. Mas a lei determina que seja por legenda, e nós, quando entramos no jogo, nós temos que primeiro saber qual é o jogo e respeitar. E eu respeito. E foi assim que começou, e de lá para cá não parou mais. A gente vem realizando um trabalho frente a esses bairros e sempre trabalhando para que venhamos a fazer o melhor para a população de Salvador. Muniz, você pegou um momento muito rico, politicamente falando, né, no seu início de carreira, que era, vamos dizer, a saída do grupo do senador Antônio Carlos da Prefeitura de Salvador, a entrada de um novo grupo com o ex-prefeito João Henrique. Fala um pouquinho daquele seu momento, dessa sua vivência e dessa transição, vamos dizer assim, democrática do poder. Ali foi um momento muito difícil, Léo. Foi um momento em que, apesar de não haver perseguição política, João Henrique é uma pessoa muito boa, uma pessoa que eu sei que sempre quis o melhor para o povo de Salvador. Você foi uma pessoa que você participou do governo dele sendo assessor especial. Eu me lembro que quando nós chegávamos na prefeitura, você estava ali, só o cabelo não ficou branco porque era muito jovem, então, mas você sabe que eram muitos problemas. E eu sentia que naquele período a preocupação do prefeito, porque ele não tinha muito a fazer. E na realidade aquilo ali era transmitido para nós vereadores. Nós também, com todas as dificuldades com o povo, nós não podíamos fazer muito. Mas foi um período em que Salvador passou por uma transformação. Nós vimos que Salvador, se continuasse da maneira que estava, o povo de Salvador teria muita dificuldade. E com a chegada do ex-prefeito ACM Neto, houve algumas reformas, e dentro dessas reformas, Salvador passou a ser uma cidade mais independente. E eu acho que é isso que o povo de Salvador pretendia e quer. E Salvador hoje é uma cidade que pode andar com as próprias pernas, sem como antes ter que ter apoio do governo federal, apoio do governo estadual para poder fazer algo de bom para a cidade. Então, hoje Salvador anda com as próprias pernas, e essa mudança para mim foi uma mudança que foi bom para o povo de Salvador. Não, Muniz, isso foi muito importante. Eu acho que nenhum ente federado, nenhuma pessoa é livre totalmente se não tiver independência econômica. Então, a independência econômica de Salvador, financeira, a saúde financeira de Salvador, foi um passo importante para a nossa cidade e um legado muito importante, porque a gente hoje, o cidadão de Salvador hoje, não fica pensando se o prefeito vai ser ligado a A, B, C ou D. É ligado ao povo de Salvador e aquilo que ele vai votar. Então, isso aí eu estou de pleno acordo com você, que foi muito importante para nós como cidadãos de Salvador, não como políticos, mas como cidadão de Salvador. Mas toda essa transformação, Léo, passou pela Câmara e passou por você. Nós tivemos que fazer várias reformas em leis, e tudo aquilo ali que foi para a Câmara nós conseguimos aprovar com a sua liderança, pois se naquele período não tivéssemos um líder igual a você, um líder democrático, uma pessoa que sabe que a política, a forma de fazer política é sentar, conversar e resolver, nós teríamos muita dificuldade. Eu acho que Salvador não estaria no patamar que está hoje se não fosse pela sua liderança na Câmara Municipal. Porque nada disso aí, sem a Câmara, seria realizado. O prefeito pensou muito bem em fazer várias reformas, mas se não fosse os 43 vereadores que o apoiassem para que aquelas reformas fossem feitas, e que hoje Salvador tivesse a independência financeira que tem, não existiria. Então, a Câmara Municipal de Salvador teve seu papel muito importante para que isso fosse realizado, e você, frente à liderança de governo, frente à amizade que você tinha com os vereadores,
você foi muito importante nesse conjunto de benefícios que Salvador teve. Olha, Muniz, obrigado. E eu quero enaltecer também um dos cargos, ou talvez o cargo que eu tenha mais orgulho de ter sido na minha vida, foi vereador de Salvador. E aquele período que nós, vamos dizer, você estava no segundo mandato, eu ainda no primeiro, que foi aquele período de 2013 a 2017, foi um período muito rico e um período de muito aprendizado. Vide que a gente foi colega de Valdir Pires, Edivaldo Brito, então foi uma Câmara muito qualificada, aquela Câmara de 2013 a 2017, tivemos a oportunidade de aprender muito e de debater muito. Eu quero destacar aquele período, as reformas que nós fizemos, e você está correto na questão da Câmara, de passar pelos vereadores, a reforma tributária que nós fizemos, você veja, o próprio governo federal hoje discute a reforma tributária, então a reforma tributária que nós fizemos na Câmara de Salvador, que viabilizou realmente a cidade, porque todas as leis, sejam leis urbanísticas, sejam leis fiscais, passa pela Câmara, e os vereadores foram muito importantes naquele período, como são hoje. Então, eu destacaria essa reforma e eu destacaria também o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que nós enfrentamos, inclusive, injustiças. Eu tive o privilégio de ser relator, você estava nos ajudando e nos orientando, pela experiência que tinha, como eu disse, estava no segundo mandato e eu começando, mas até hoje nós esperamos a sombra nas praias. Com certeza. Então, e a gente falava, não vai haver, nós temos que gerar, e eu quero destacar naquele Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano que a gente discutiu, uma grande modificação que nós fizemos. Antigamente, Salvador, e eu acho que essa foi a concepção e a transformação que nós conseguimos mais importante para a cidade. Antigamente, Salvador tinha zonas, né? Quem é mais velho se lembra, a gente que eu estou com 45, você deve estar com 42, então o que acontece? Você tinha zona do comércio, zona do shopping, zona do... O que a gente fez naquele plano diretor que foi... A gente enfrentou a cultura, foi muito difícil, nós fomos muito injustiçados, até como instituição, mas eu acho que naquele momento nós fizemos o correto e a história está mostrando isso. Hoje você pode ter o pequeno comércio em qualquer lugar da cidade, mensurado pelo objeto. Por exemplo, eu posso ter ali, vamos dizer, numa zona que era meramente, que eu conheço bem, uma zona que era meramente residencial, como ali no Itaigara. Agora pode ter a pequena padaria, a pequena farmácia. Por que isso e por que isso é tão importante? Você evita deslocamentos dentro da cidade, no fim você melhora a qualidade de vida das pessoas, porque o trânsito, você bota o trabalho perto da casa, então você vai encurtando o espaço de deslocamento dentro da cidade e você vai melhorando a qualidade de vida das pessoas. Quantas vidas a gente não salvou, você se lembra? Não é que o trânsito hoje seja perfeito. Muito longe disso, nós ainda temos muito a melhorar. Mas você se lembra antigamente como eram os congestionamentos em Salvador, né? Dava determinado horário, hoje eu saí de casa no horário de pico, foi 7h45 que eu saí, né? Eu não vi engarrafamento, a não ser aqui no final, no afunilamento ali do aeroporto. A gente pegou ali da entrada para Lauro de Freitas. Para Lauro de Freitas, pegou um engarrafamentozinho. Então, assim, eu destacaria essas duas leis como grandes legados daquela legislatura. Com certeza, Léo. E tudo que nós fazemos, não só vereadores, mas eu acho que você hoje lá na Câmara Federal, você só tem um objetivo, que é melhorar a vida das pessoas. Então, eu tenho certeza que nós fazemos lá a lei que nós tentamos aprimorar até com emendas, quando o executivo manda os projetos, com um único objetivo, que é melhorar a vida das pessoas. Então, é o que eu tenho tentado fazer, não é fácil. Nós temos vários problemas em relação a Salvador. Transporte público, para mim hoje, relacionado à prefeitura, é o maior problema que a prefeitura tem que enfrentar, pois o povo de Salvador paga uma conta que não é dela. Essa conta não é do povo de Salvador, essa conta é da prefeitura e dos empresários. Eu acho que se os empresários tiverem qualquer problema relacionados a licitações feitas de uma forma não correta, que deve ser refeita, mas o povo não pode mais pagar essa conta. Eu tenho conversado com o prefeito Bruno Reis sobre isso e tenho dito a ele que eu não sou contra incentivo, eu não sou contra que empresário venha a ter lucro. O que eu sou contra é que o povo de Salvador tenha um transporte caótico como tem, que tenha um transporte caro como tem e de péssima qualidade. Então nós não podemos continuar com isso. Eu espero que o prefeito
Bruno Reis venha fazer algo para que o povo de Salvador venha ter melhoria no transporte público. Então você acha que hoje, você antecipou um pouquinho o nosso debate, mas então hoje você considera que o transporte público é o grande problema da nossa cidade? Em relação à prefeitura, sim. Em relação ao governo do estado, a segurança pública. Da última vez que eu conversei com o governador Jerônimo, eu cheguei para ele e falei que ele teria que fazer algo para que a segurança pública viesse ter, o povo viesse a confiar mais na segurança pública. Porque, Léo, quando o povo... O que é que acontece com o povo em relação aos serviços, que é obrigatório pelo governo municipal, governo do estado, governo federal? Quando o povo passa a não confiar, você pode fazer o que for para melhorar o serviço, o povo não confia, aquilo ali não vai melhorar nunca. Então, o povo tem que acreditar mais em que a segurança pública vai melhorar para que ela venha realmente a melhorar e que o povo venha a ter benefícios, porque a situação da segurança pública, não só na Bahia, mas não só em Salvador, na Bahia, no Brasil como um todo, está uma situação muito difícil e temos que fazer algo para que venha a melhorar. Eu acho que o caminho seria através da educação. Mas vamos lá, do problema do transporte público, você está dizendo o que você considera os principais problemas do transporte e como solucionar? A qualidade do transporte público. Você não pode fazer uma licitação como foi feita para que você tenha ônibus no máximo com 3 anos e meio de uso. E você tenha hoje ônibus até com 10 anos de uso. Então, quando você faz a média dos ônibus hoje usados no transporte público de Salvador, dá uma média de 8 anos. Quando, no máximo, na licitação que foi feita, o ano seria ter, no máximo, 3 anos e meio. Então, você já tem um problema. Você tem um problema quando as empresas não depositam o FGTS dos funcionários. Elas não estão respeitando o que foi feito na licitação. Você tem um transporte que é superlotado em horário de pico, em que o povo paga uma passagem cara de R$ 4,90. Então você tem que melhorar em todos esses aspectos, Léo, para que o povo venha a ter um benefício. Um exemplo, não adianta, como no ano passado, a prefeitura fez um investimento alto em relação a subsídios. Se eu não me engano, foi uma média de 80 milhões de subsídio para as empresas de transporte. E qual o benefício que a população teve relacionado a esse subsídio que foi dado às empresas? Nenhum. O que é que eu quero? Eu quero que possa ser dado subsídio. Eu quero que a prefeitura dê um subsídio até maior. Mas foi o que eu falei ao prefeito Bruno Reis. Ao invés de você aportar aquele dinheiro para as empresas, você aporta aquele dinheiro para a compra dos ônibus. Para que a população venha a ter realmente o benefício de estar usando ônibus com ar-condicionado, como foi feita a licitação. Hoje, Léo, 100% dos ônibus, pela licitação, teriam que estar com ar-condicionado. Nós não temos nem 50% da frota com ar-condicionado em Salvador. Uma cidade que você sabe que é uma cidade quente, que é uma cidade que, às vezes, quem é que vai suportar hoje você pegar um ônibus com 80, 100 pessoas dentro de um ônibus sem ar-condicionado? Então, temos que melhorar. O aumento do transporte público. O povo de Salvador não suporta mais. Quando você aumenta o transporte público em Salvador, você aumenta o número de andarilhos. Isso são dados até dos empresários. Então, nós não podemos fazer com que o número de andarilhos em Salvador aumente mais. O que nós temos que fazer é o contrário. Nós temos que dar garantia àquelas pessoas que não têm o recurso, que ela possa pegar o ônibus. Entendi. Vamos lá. Então, essa questão, você acha que o subsídio tem que ser vinculado? Vinculado. Então, você vincularia o subsídio que a prefeitura aporta no transporte público a: vamos trocar os ônibus, vamos colocar ar-condicionado nos ônibus, vamos dizer assim, como se fosse um recurso não para custeio do transporte público, mas para um investimento do sistema. Investimento que os empresários teriam que tá fazendo e que não fazem. Porque pelo contrato, hoje, que foi feito na licitação, nós teríamos que ter 100% dos ônibus hoje com ar-condicionado. Nós temos 50% das frotas. Nós teríamos que ter ônibus no máximo com 3 anos e meio de uso quando você fosse fazer a medida entre o ônibus que tem 6 anos e o ônibus que tem 0 km. Então, seria 3 anos. Então, quando você faz isso, você tem um ônibus de 8 a 10 anos
que no máximo seria 3 anos e meio, você tem 50% da frota de ônibus sem ar-condicionado e você tem um transporte de má qualidade. Então, você teria ônibus novos, que seriam aportados pela prefeitura, só que esse subsídio não seria dado às empresas, e seria dado como benefício àquelas pessoas que utilizam o sistema. Que eles teriam tudo o que diz o contrato e o que disse a licitação através de subsídios. Eu não sou contra subsídio. Eu acho que todo transporte público tem que haver subsídio. Mas tem que haver de uma forma em que a população seja beneficiada. Em que aumente a qualidade do serviço. Aumente a qualidade, melhore a qualidade do serviço e melhore a confiança do povo no sistema. Se você perguntar, hoje é o povo de Salvador, o que é o transporte público, ele vai dizer que é um transporte sujo, que é um transporte caótico, que é um transporte caro e que eles querem melhoria. Quando você vai fazer essa pesquisa, 80% das pessoas dizem isso. Então temos que mudar isso, Léo. Nós que podemos fazer alguma coisa para que isso mude. E assim, com um esforço enorme da prefeitura e do prefeito, como você falou, em termos de subsídio. Então, a sua ideia realmente é uma boa ideia no que tange a melhoria para a população. Né? Quem sabe, Léo, você sendo prefeito e a gente vai passar essa ideia para você e você vai realizar. Eu tô falando isso aqui a você, não tô falando a você brincando, não. Tô falando aqui a você com sinceridade, porque nós temos que entender o problema para trazer a solução. Você me perguntou aqui qual é o problema e qual é a solução que você daria. Sim. Se o prefeito Bruno Reis achar que a solução não é essa, ele pode vir com a outra que seja melhor e que nós todos concordamos, abraçamos e colocamos em prática. O que eu quero é o seguinte, o que eu quero é que o prefeito tenha consciência que temos que melhorar o transporte porque hoje não dá para continuar como está. Aí você falou, Muniz, na questão do que tange o outro problema da cidade, a segurança pública. Como você está vendo a situação da segurança aí como presidente da Câmara, quer dizer, a segunda liderança da nossa cidade constituída pelo povo, né? Você é o presidente da Câmara Municipal. Como você vê o problema da segurança e quais as soluções que você enxerga com a sua vivência de cidade? Na realidade, segurança pública você não vai melhorar com um estalar de dedo, com um piscar de olhos. Então, o problema de segurança pública é um problema muito sério e um problema que pode demorar a se resolver. Mas, primeiro, eu acho que você melhoraria muito a segurança você tendo uma educação em tempo integral, do início da criança na creche, que já é integral, até ela concluir o ensino médio. Você evitaria as cooptações de tráfico de droga, porque quando o governador Rui Costa, o ex-governador Rui Costa, fez um discurso e disse que o tráfico empregava, muita gente tomou um susto, mas a cooptação hoje do tráfico de droga com as crianças, todos nós sabemos que começa aos 10, 12 anos. Você tem que tirar essas crianças da rua, porque senão a segurança pública não vai melhorar nunca. Então, vamos acabar com a cooptação do tráfico de droga com essas crianças. Vamos fazer com que essas crianças, a que estude pela manhã, pratique esporte pela tarde, tenha um reforço escolar à tarde, para que ela só chegue em casa com um objetivo, você sabe que é descansar. Então você pode ter certeza, quando nós fizermos isso, já vai melhorar bastante. E no segundo momento é ter ações de inteligência. Você não pode deixar, como hoje abertamente, as fronteiras do país para que armas entrem. Você não pode deixar as fronteiras do Estado para que armas entrem à vontade. Então, você tem que ter um trabalho de inteligência para evitar, primeiro, que essas armas entrem no Estado, entrem no país, entrem no Estado. Depois, um trabalho de inteligência para identificar as grandes figuras do tráfico de droga, as grandes figuras do assalto a banco, para que haja de uma forma em que a lei determine que essas pessoas não sejam presas, não passem tão pouco tempo presas, elas têm que pagar pelo erro que estão cometendo, Léo, e temos que fazer algumas mudanças na lei para que isso seja evitado.
Um exemplo. A polícia mesmo tem dito que tem trabalhado, mas tem feito prisões que com 2, 3 dias, aquelas pessoas que elas prenderam com drogas, com armamento pesado, estão soltos. Então, nós temos que rever essas leis para que faça com que essas pessoas paguem pelos erros que estão cometendo, porque se elas não forem pagar, amigo, você pode ter certeza que a criminalidade não tem como melhorar de forma nenhuma. Então, se aquelas pessoas não se sentirem que elas serão punidas pelos crimes que estão cometendo, nós vamos ter muita dificuldade em relação à segurança pública. Então, temos que melhorar em vários setores. Agora, eu acho que o primeiro seria a educação. Eu acho que esse esforço pela educação é um esforço muito importante. Principalmente, nós aprovamos agora na Câmara, Muniz, um projeto, foi relatado até pelo deputado Mendonça Filho, do União Brasil do Pernambuco, que é estímulo à escola em tempo integral. Acho que isso também vai de encontro e convergindo com o que você está falando, que é o jovem ficar na escola realmente o tempo, tentar evitar essa cooptação do tráfico de drogas, e vai ter estímulos agora às prefeituras para a implantação desse ensino em tempo integral. O Léo, quando você tem uma escola, como estão sendo feitas, eu quero até parabenizar o ex-governador Rui Costa e hoje o atual governador Jerônimo, pelas escolas que estão sendo construídas. Mas não adianta você construir escolas daquele tipo, a tempo integral, sem você ter o professor de educação física, sem você ter alimentação correta, sem você ter... Porque senão o aluno... Educação digital, porque, por exemplo, a pessoa precisa ter hoje os instrumentos digitais, como tablets... Porque... Justamente. Então você tem que ter, não só a construção, mas você tem que ter uma série... Professores bem remunerados, bem estruturados, treinados, né? Você está certo nisso, ninguém faz educação só com prédios, é muito importante, mas a educação é principalmente feita por pessoas. Justamente, Léo. E nós sabemos que isso aí é caro. Isso aí não é barato. Se você for colocar hoje seu filho numa escola particular em tempo integral, você sabe que ela é muito cara. Da mesma forma será a escola pública em tempo integral. Mas isso não é para mim não é custo, não é gasto. Para mim isso aí é um investimento. Você está investindo para que a criança tenha um conhecimento, para que a criança venha a ter uma solução a longo prazo na vida dela. E com isso aí você está trabalhando para que, além da criança ter o conhecimento, você está trabalhando para que nós tenhamos uma segurança pública melhor, essas pessoas estejam capacitadas até para cobrar nós políticos de uma outra forma, pelo conhecimento que vai ter. Muniz, ainda voltando aqui a você como político, como pessoa, muita gente não entende a importância que tem o legislativo para a cidade, né? Porque, na verdade, o executivo executa as ações planejadas e acaba o legislativo ficando em segundo plano. Como você avalia que conseguiu aí ajudar Salvador ao longo desses 4 mandatos e principalmente na presidência da Câmara de Salvador? Durante os 4 mandatos, Léo, nós temos... eu, na primeira eleição, quando o político é avaliado, Lula uma vez disse que o político era o que poderia mais pagar pelo erro que comete. Pois quando um juiz comete um erro, ele não falou com essas palavras, mas o juiz é concursado e o povo não tira o juiz porque o juiz cometeu um erro. Mas o político não. O político é avaliado de 4 em 4 anos, pelo menos. Então, o que é que acontece, Léo? Nós somos avaliados. Eu represento alguns bairros de Salvador e todos aqueles bairros de Salvador, na primeira eleição onde eu fui eleito, eu tive 6.544 votos. Na segunda, eu já tive 16.959. Então, o povo entendeu, não sou eu, o povo entendeu que eu tinha feito benefícios que eles achavam que estariam corretos. Então, todo dia, Léo, nós lutamos para que nós possamos, se nós não conseguirmos solucionar o problema, nós possamos pelo menos amenizar os problemas em que aquelas pessoas vivem. Não só eu, mas eu acho que todo vereador
o primeiro político ao povo bater na porta. É o mais próximo do povo, é o vereador, você sabe disso, você foi vereador durante 6 anos, 6 anos. não é isso? 6 anos. Então você sabe que toda dificuldade que as pessoas têm, se as pessoas naquele momento não encontrar você no bairro, mas até na porta da Câmara ele encontra. Quando você vai entrando, quando você vai saindo, eu já vi você várias vezes ali atendendo pessoas em pé, porque é aquele atendimento que não é da sua vontade. Você não queria atender ali, você queria atender aquela pessoa num lugar mais confortável, mas é da vontade dela. Então ela quer que você, até andando, você atenda. Então é o que o vereador faz, não só eu, mas todo vereador. Em frente à presidência da Câmara, nós temos feito de tudo, Léo, para que todos os projetos que sejam do Executivo, que venham a melhorar a situação do povo de Salvador, nós tentamos votar o mais rápido possível. Nós tivemos vários projetos esse ano, mas o que eu destaco em relação à benfeitoria para o povo de Salvador relacionado ao Executivo foi o projeto das antenas 5G, porque você tem vários locais em Salvador que você não tem o 5G, certo? E o projeto que foi enviado fala sobre onde você poderá instalar as antenas para que toda a população de Salvador venha a ter benefício. Benefício que você falou como benefício da internet. Benefício que você disse o seguinte, quando você falou, hoje qualquer criança, ela na escola pública, ela tem um tablet. Se ela tiver acesso à internet, ela vai poder usar até na casa dela. E se ela não tiver, ela não terá não tem como ter esse acesso. Então é um benefício não só para aquelas pessoas que acham que vão ter aquele benefício no centro da cidade, mas em toda Salvador nós liberamos para que toda Salvador tivesse esse acesso, e foi o que o Executivo mandou para que a gente apoiasse o mais rápido possível e votasse o mais rápido possível. Nós tivemos vários projetos relacionados a servidores, e um desses projetos diz relacionado aos professores de Salvador. Nós tivemos com a PLB 2 ou 3 vezes. Tudo que a PLB nos pediu, o projeto só foi votado com a anuência da direção da PLB. Nós tivemos com a presidente durante 2 ou 3 vezes, e toda a emenda proposta por ela foi colocada e foi acatada pelo Executivo. Então, nós tentamos fazer de tudo para que o povo de Salvador venha a ter os benefícios relacionados à educação, relacionados a o que for necessário para melhoria da vida deles. Muniz, conta um pouquinho, porque é sempre um momento de muito desafio. Como foi sua chegada na presidência da Câmara? Como foi os primeiros dias? Como foram aquela experiência? Eu acho que isso é polêmica, viu, Léo? Hã? Isso é polêmica, viu, Léo? Você não é polêmico, não. Não, mas é não. polêmico. É só para falar como foi sua chegada, como é que foram os seus primeiros dias, como é que... Ô, Léo, como é que eu acho que a cidade ganha muito, como é que tá seu diálogo aí com o prefeito Bruno Reis? Vou começar pelo final da pergunta. Tá. O diálogo tá ótimo. Eu falo todo dia que Bruno Reis, respeitando a independência da casa, nós teremos harmonia durante todo o período que eu estiver à frente da casa. Ele tem respeitado e com certeza teremos harmonia. Na realidade, Léo, você sabe que foi feita uma eleição no dia 29 de março de 2021. Não, 2022. 29 de março de 2022. Foi antecipada a eleição. Nós votamos para que essa eleição fosse antecipada, como você fez daquela vez com O Geraldo. Geraldo Júnior. Aí Geraldo Júnior antecipou, colocou a eleição para ser antecipada, nós votamos. E nós só não tínhamos determinada data. Quando foi determinada a data, no dia 29, nós fomos para votar. Nós votamos sendo Geraldo candidato a presidente e eu candidato a vice. Geraldo foi candidato a vice-governador, Geraldo ganhando a eleição. Geraldo não poderia assumir
a presidência foi quando eu assumi. Assumi através de um acordo, pois o Partido União Brasil entrou com um pedido na justiça de cassar a eleição, mas não obteve êxito e nós fizemos um acordo na Câmara e fizemos como se fosse uma nova eleição, mas sem precisar fazer uma nova eleição, com a assinatura dos vereadores para que eu pudesse assumir a presidência. Na realidade, Léo, as pessoas têm medo da independência. Eu sou um político independente, mas eu sou independente do diálogo. Sou dependente do diálogo. Porque eu acho que nós não resolvemos nada brigando. Nós resolvemos sentando e conversando. Mas eu entendo que o chefe do executivo, por exemplo, hoje Bruno Reis, não tem tanta vontade de ter um presidente da Câmara dessa forma. Não só ele, mas qualquer um que estivesse ali. Mas hoje você pode ter certeza que ele não pensa da mesma forma, ele pensa de que nós precisamos de uma pessoa lá e que queira o melhor primeiro para o povo de Salvador. Se ele da mesma forma pensar assim, nós vamos estar sempre juntos. E segundo, uma pessoa de palavra, uma pessoa que falta muito isso na política, mas nós estávamos conversando há pouco tempo, uma coisa, Léo, que nós nos identificamos, é isso aí. Você sabe que você é uma pessoa também de palavra, você foi presidente da Câmara, e eu nunca conversei com você para você me dizer algo sim e aquilo ali não ser realizado. Então, nós precisamos de pessoas na política assim, porque você sabe mais do que eu que falta isso aí na política, e tentamos fazer o melhor para o povo de Salvador, que é nossa obrigação. Mas espero que assim continue, Léo, com essa harmonia, que a gente venha fazer um trabalho para que o executivo precisar do legislativo para melhorar a vida do povo de Salvador, nós estarmos sempre juntos e fazemos de tudo para que isso aconteça. É o que eu espero espero do executivo e pode ter certeza que darei do legislativo. Olha, Muniz, eu quero também dar um testemunho. Muniz é uma pessoa de palavra correta, decente, e que lá na Câmara sempre tive muita tranquilidade de conversar, porque conversa no mais alto nível, e também não tem, como diz no popular, a conversa dele não faz curva, certo? Então, é muito tranquilo. Agora, Muniz, eu não posso estar aqui com você, né? Ele vem com outra coisa assim de... Eu tenho uma paixão enorme pelaquela casa. Eu sempre digo que um dos sonhos da minha vida é acabar minha carreira como Valdir, né? Sendo vereador da cidade, eu acho que não tem... Eu pensava que era prefeito. Não, mas aí eu espero... Não, o sonho da minha vida é ser prefeito, mas um dos sonhos que eu tenho é acabar como Valdir. Eu sempre conversei, você se lembra, a gente tá falando do vereador, ex-governador, Valdir e uma Pires, vez, né? A gente estava conversando ali no plenário e a gente perguntava a ele, mas doutor, o senhor foi ministro, foi... Não, meu filho, mas eu me realizo como vereador de Salvador. Eu me realizo isso. Eu brinquei com ele, eu falei, o senhor foi governador da Bahia, o senhor foi senador, foi ministro. Aí fui falando com ele, ele falou, de tudo isso, o que me realiza é ser vereador de Salvador. Pela proximidade, né? Assim, por exemplo, eu estou como deputado federal agora. Você não tem, como você falou, Muniz, a mesma proximidade, a mesma alegria, a mesma energia que você tem como vereador, porque assim... É muito distante, muitas vezes, das pessoas, né? A gente tá lá em Brasília, salta aqui no aeroporto, passa terça, quarta, quinta. Eu sempre digo, o dia mais feliz da minha semana hoje é quinta-feira, que eu volto para minha cidade, vejo meu povo. Acho que estamos indo para Brasília, mas estamos indo bem em Brasília, mas ser vereador realmente é diferente. É uma oportunidade que as pessoas e os políticos deviam ter, porque realmente está muito próximo das pessoas. E você vê político, Léo, um exemplo que eu vou dar aqui a você... que se identifica com a Câmara. Um exemplo que todo dia eu dou, quando eu vejo,
É Bacelar. Eu digo, Bacelar, você é deputado federal e nunca deixou um amigo nunca deixou de ser vereador. Adora fazer Não é política isso? aqui em Salvador, grande Então, amigo. então eu digo a ele, você nunca deixou de ser vereador de Salvador, porque Nunca. você... E ainda brinco com A ele. gente sai da Câmara, mas a Câmara não sai da gente. Justamente, ainda brinco com ele dizendo o seguinte, você vai se aposentar na política na Câmara Municipal. É o que eu queria também. Eu acho que você também, Léo. Mas antes disso aí, Léo, pode ter certeza que Salvador precisa de você, não só na Câmara, mas eu acho que Salvador precisa de você no Executivo. E eu tenho certeza que se você conseguir realizar seu sonho, você vai realizar o sonho também de muitas pessoas em Salvador. Porque você é uma pessoa esforçada, uma pessoa que estuda, é uma pessoa... Eu vou relatar aqui, Léo, o que você fez pelas pessoas de Salvador frente à Secretaria de Saúde. Poucas pessoas fariam. Você foi um leão quando Salvador mais precisava de você e você deu sua contribuição de uma forma em que poucos teriam capacidade de fazer o que você fez. Então, eu tenho certeza que Salvador reconheceu você, reconheceu esse trabalho que você realizou na eleição agora de 2022 e no futuro bem próximo vai reconhecer isso que você vem fazendo para que você venha comandar a cidade, porque você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que merece, uma pessoa que luta para a benfeitoria do povo de Salvador. Obrigado, meu amigo, mas quero agradecer as palavras generosas, não mereço tanto, mas que pode ter certeza, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que acabei falando espontaneamente, mas eu repito sempre, é o seguinte: não falta dedicação e transpiração para melhorar a vida da população. Eu acho que esforçado realmente mas é uma não estou falando isso aqui temos. porque tu só pensa não, viu, Léo? Estou falando isso aqui, você sabe por quê? Porque você, naquele momento, eu passei por uma dificuldade, eu com todos os recursos, eu tive a Covid-19 e eu passei por uma dificuldade que eu só não fui entubado por Deus primeiro e depois pelo conhecimento já médico que já existia. Mas se fosse no início, eu não sei se nós estaremos aqui conversando. E eu sei o que a população de Salvador passou e eu sei o que você vivia no dia a dia. Você trabalhava ali 16, 18 horas por dia. E você trabalhava com um único objetivo, que era fazer com que aquelas pessoas não viessem a sofrer o que vinha sofrendo. Então, quando eu falo a você de coração. E se fosse uma outra pessoa, não sei se dedicaria tanto como você se dedicou. Porque você é uma pessoa assim. Você é uma pessoa que quando está à frente de qualquer coisa, quando você esteve à frente da Câmara Municipal, você trabalhava de uma forma que eu perguntava a você se tinha tempo para a família. E você dizia, rapaz, a família fica no segundo plano nesse momento, porque eu preciso mostrar ao povo da cidade que eu quero o bem dela. E na mesma forma foi quando você foi secretário de saúde, Léo. Obrigado. Apesar de você ter o reconhecimento das pessoas, você teve o reconhecimento, você sabe disso, principalmente o reconhecimento político. Quando você teve 88 mil votos em Salvador, várias pessoas não acreditavam. E eu dizia a você, Léo, você pode ter certeza que o que eu ouço nas ruas, você não tem menos de 80 mil votos em Salvador. Verdade. E você chegava para mim e dizia, rapaz, será que é isso mesmo? Eu digo, rapaz, é porque você vai ter o reconhecimento daquelas pessoas que viu que você trabalhou no dia a dia para que elas viessem. Então esse reconhecimento, Léo, é um reconhecimento não só por merecimento, mas pelo trabalho que você realiza e pela pessoa boa que você é. Então eu espero que isso aí continue e que o povo no futuro bem próximo tenha esse reconhecimento para que você seja prefeito da nossa cidade. Obrigado, meu amigo. Mas, Muniz, a gente estava falando aqui da Câmara e eu estava querendo falar com você que o amor que a gente tem à cidade, mas aquele espaçozinho também que é nosso. Fala aí um pouquinho dos seus projetos para o futuro da nossa Câmara de Salvador. O que é que você considera mais importante aí nesse ano até o final do seu mandato, que termina em dezembro de 2024, esse mandato que você está exercendo aí agora na presidência? Você passou frente à Câmara, Léo, você sabe que nós temos vários problemas. As pessoas pensam que só é problema político, mas lá nós temos também vários problemas administrativos. E nós temos que estar à frente de tudo isso. Não só na administração da Câmara,
Nós temos que administrar a Câmara, nós temos que administrar os projetos que vêm do Executivo, nós temos que administrar os projetos que vêm de cada vereador. Então, nós temos que fazer essa mescla de ir trabalhar. E nós temos que também fazer a política, porque se nós não formos vereador, nós não podemos ser presidente. Eu tenho tentado fazer, misturado isso aí tudo, Léo, e tentado fazer o melhor. Não é fácil. Salvador é a cidade da mistura, então você está no caminho certo. Tenho trabalhado muito, tenho tentado fazer com que... Tem várias discussões de projetos de vereadores em que a população acha que aquilo ali não traz benefício nenhum a ela. Eu tenho tentado conversar com os vereadores para que esses projetos não sejam apresentados. Principalmente projetos com mudança de rua, como você viu, nós tivemos um problema sério na Graça por uma mudança de uma rua. Nós tivemos um problema que a imprensa, antes de que a rua tivesse a mudança de nome, mas o projeto foi apresentado pelo vereador Telcena, que era a mudança de rua Catabas, ou de Alameda Catabas para Alameda Beverly Hills. Um problemão relacionado à imprensa, porque o povo disse que foi procurado pela Associação de Bairros, e já a população em geral dizia que não era a favor do que a Associação de Bairro queria fazer. Então você administra esses problemas e faz de tudo para que a população venha a ter os benefícios que ela espera. Não é fácil, mas nós temos tentado fazer isso, nós temos tentado resolver os problemas que existem hoje com os servidores da Câmara Municipal. Nós fizemos agora um programa para que alguns desses pudessem se aposentar e ter os benefícios. Nós temos um problema na Câmara que as pessoas, os servidores, na maioria deles, eles querem se aposentar com 75 anos. E não que seja problema, porque aquelas pessoas dão a vida pela Câmara, é a segunda casa delas, mas para que elas não tenham um problema futuro, nós estamos tentando fazer algo que elas sejam beneficiadas. E, Léo, nós temos lutado, conversado. Hoje eu vou estar com o prefeito Bruno Reis, e a primeira pauta da conversa é o transporte público de Salvador. Então nós temos feito de tudo para que a cada dia que passe, se nós não possamos resolver em 100% as dificuldades das pessoas, mas que nós possamos pelo menos amenizar aqueles problemas na vida de cada um. Então temos tentado fazer projetos, conseguir votar um projeto que era um sonho meu desde 2015, que era eliminar as sacolas plásticas do comércio de Salvador. Então, até dezembro, as sacolas plásticas estão eliminadas. Nós estamos fazendo não só um benefício não só para o meio ambiente, mas eu tenho certeza que para toda a população de Salvador. Você vê que não é fácil você votar projeto na Câmara, porque eu tenho esse projeto desde 2015 e só consegui votar agora em 2023. Então nós temos trabalhado de toda forma para que a gente venha a beneficiar a população de Salvador. Espero que assim seja, não só feito por mim, mas por todo vereador, por toda aquela pessoa, Léo, que representa o povo na sua essência, que é o político que está mais próximo, que é o político que o povo pode bater na porta. Um exemplo, você está em Brasília, mas você está em Brasília de segunda a quinta. Então, de segunda a quinta, o povo não pode falar com o Léo Prates. Mas se você fosse vereador, o povo poderia falar com você de domingo a domingo. Quando você morava em Salvador, assim, eu tenho certeza que era. Então, é isso que nós esperamos, que cada vereador que representa a sua base eleitoral faça de tudo para que aquelas pessoas venham ter um benefício. E espero que no futuro bem próximo nós possamos estar mais próximos, mais perto, para que, além de você realizar o seu sonho, você realizar o sonho do povo de Salvador. Obrigado, meu amigo. Eu quero aqui, mais uma vez, dizer esse Diálogos com Salvador está bastante rico, e Muniz acaba de dar uma aula aqui sobre a nossa cidade, com a sua vivência, experiência, com a liderança que ele tem, né? Lembro do falecido Osório Vilas Boas, que dizia que presidente da Câmara de Salvador era o cargo mais importante da nossa cidade. Né? Eu quero homenagear em seu nome
a todos os vereadores da nossa amada Salvador, agradecer pelo esforço, pelo trabalho, dizer que eu tenho o maior orgulho de ter na minha biografia esse título, digamos assim, que a cidade do Salvador generosamente me conferiu, de vereador de Salvador. Tenho o privilégio de ver um grande presidente da Câmara dizer, Muniz, que torcemos muito para o seu sucesso, porque o seu sucesso é o sucesso do povo de Salvador. E agradecer a sua presença aqui e abrir para as suas considerações finais. A gente vai ter que se despedir. Quero lembrar a você que nós estaremos no YouTube, nas nossas redes sociais. E quero também convidar você para seguir o nosso presidente Carlos Muniz. Né? Como eu disse, é a segunda liderança da nossa cidade. A primeira é o prefeito, o outro é o presidente da Câmara, que são os dois poderes, né? A nossa Constituição. Então, eu queria convidar você para seguir o nosso presidente Carlos Muniz. O Instagram dele é @carlosmuniz.oficial e acompanhar aí o dia a dia do vereador, do presidente, do homem Carlos Muniz aí nas redes sociais e abrir aí para as considerações finais do nosso presidente. Boa, depois de você pedir para o pessoal seguir, Léo, eu sei que o Instagram vai bombar. Certo? É a primeira. Ô, Léo, eu só tenho a agradecer a você e pode ter certeza que tenho me espelhado muito no que você fez frente à Câmara de Salvador para que eu possa fazer algo parecido. Substituir Geraldo Júnior. Geraldo Júnior é uma pessoa que eu gosto muito, é um irmão que eu tenho. Não é fácil. Geraldo realizou um trabalho, deu a independência à Câmara que há muito tempo nós não tínhamos aquela independência, e realizou um trabalho frente à Câmara que poucos presidentes realizou. Então eu sei que eu tenho uma dificuldade muito grande para ocupar esse espaço, mas quero dizer aqui a você que para mim foi um prazer estar aqui com você e dizer que quando eu faço esses elogios é porque eu espero que nós tenhamos uma pessoa preocupada, como você é com o povo de Salvador. Você é amado pelos vereadores. Então, quando você fala sobre a Câmara, você pode ter certeza que os vereadores lá ficam ansiosos para, da mesma forma, dizer: pô, Léo, pode dizer aí a todo mundo que você é amado pelos vereadores. Eles não podem estar falando aqui agora, mas eu estou falando. E amado pelo povo de Salvador, Léo, pela preocupação que você tem com eles e pelo bem, que eu tenho certeza que você, num momento bem próximo, vai estar à frente da Prefeitura de Salvador e vai realizar para eles. Então, só tenho a agradecer a você, agradecer a Deus por esse momento e dizer que estou realizando um sonho. O povo de Salvador pode ter certeza que eu estou realizando um sonho. Deus fez com que esse sonho se realizasse e o povo de Salvador também. Então, o povo de Salvador pode ter certeza que eu farei de tudo para que a vida de cada um deles venha a melhorar. Vamos lá, gente. Diálogos com Salvador, dialogando sempre com você.